Bem, eu acabei de bolar mais um roteiro ali no banheiro, então vamos pôr em prática isso. Mais uma parte do resumo pós-anime de Seiken Tsukai. Se você não conhece esta obra, eu dei uma geral nela no vídeo anterior desta saga. Vou deixar o link na descrição, então vê lá e dê uma chance a esta obra de qualidade. Mas uma coisa que eu não gosto em Seiken é a arte. Tanto do anime quanto da light novel, o design é meio feinho, segundo o meu gosto. Mas dá pra relevar pelo menos. Então sem mais enrolação, vamos para o volume 7. O volume começa com uma garotinha levando comida a um homem misterioso preso em uma masmorra. O homem está em um estado deplorável de saúde e por isso é alimentado pela garotinha. E logo descobrimos que o nome dele é Shusaura, que foi uma das vidas passadas do Moroha. E logo após isso, a Shizuno acorda de seu sonho, mostrando um pouco de como foi sua vida passada com o protagonista. Seguindo, a Leisha chega ao local onde a Shizuno estava batalhando contra dois homens da divisão francesa, mas a Shizuno já havia derrotado eles. Lembrando que no volume anterior rolou uma batalha contra a divisão francesa que queriam levar o Moroha para a França. Dito isso, a Shizuno recebe uma ligação desesperada da Satsuki, e ela diz que o Moroha foi levado à força pela divisão chinesa. Parece que o nosso querido protagonista tá sendo cobiçado por muitos, né? O cara faz sucesso. Voltando um pouco no tempo, indo para o lado do Moroha, ele começa uma batalha contra um metafísico de classe demoníaca, que tinha suplicado por ajuda lá no volume anterior, sabe, no final do volume. Mas como é um metafísico, mesmo que seja a Flavie, ainda assim não é como se ela tivesse controle, por isso aconteceu essa batalha. E ainda por cima, o Moroha tem que proteger o Charles, que está sendo tratado por sua companheira, a Chloe, já que ele perdeu um braço na luta contra o protagonista, lembra? Que lembrando novamente, esse metafísico é onde está selado a alma da Flavie, a mulher do Charles. E existiu uma profecia que envolve um encontro com o Moroha, por isso Charles veio atrás dele para encontrar a Flavie, basicamente é isso. Seguindo, o Zixin, um membro e vice-capitão da divisão chinesa, aparece e começa a lutar contra o metafísico junto do Moroha. Mas após o metafísico recuar, descobrimos que o Zixin está aqui para levar o Moroha por suspeita dele estar controlando este metafísico em questão, entre outros com quem ele já lutou também. Basicamente é uma acusação absurda, baseado em que só Deus sabe. Dito isso, a Takenashi Kyoko, a primeira secretária e assistente do chefe da divisão japonesa, aparece e quer levar o Moroha para a divisão japonesa para provar sua inocência. E o que eu falei aqui tá certo, o Moroha tá sendo cobiçado por todo mundo literalmente, o cara tá fazendo sucesso realmente. Sem muito o que fazer, o Zixin consegue levar o Moroha para a prisão da bruxa, para seu interrogatório, e a Kyoko meio que aceita isso. Aqui o próprio Zixin prende o Moroha e destrói a chave da prisão que fica dentro de um golem, para que ninguém tente salvar ele, mostrando que o cara não tá nem aí se o protagonista estava certo ou não, literalmente um cuzão, cara. E o pior de tudo é que a Kyoko também aceita isso de boa. Seguindo, o Moroha conhece a Nelly aqui nesta prisão, que se autoproclama a gerente da mansão da prisão da bruxa, e tem uma personalidade um tanto quanto peculiar, sendo bem atirada no protagonista, mas como é um bom virgão, ele não faz nada. Já indo para o lado da Kyoko, ela acaba sendo pega pela Leisha, a Shizuno e o irmão da Shizuno, basicamente com eles a interrogando para saber o paradeiro do protagonista. Mas aqui descobrimos que a Kyoko queria usar o Moroha para trazer o Tadanori, o irmão da Shizuno, para o lado do Andou, da divisão japonesa dos Salvadores. Basicamente era isso o plano dela. Com isso, a Kyoko acaba contando tudo a eles e agora sabem a localização do Moroha. Mas a chave da prisão já não existia mais, já foi destruída, né? Por isso deveriam pensar em outro meio. Enquanto isso, o protagonista está dentro da mansão da prisão da bruxa tentando achar um jeito de sair, olhando por todos os quartos da mansão. E enquanto ele faz isso, ele encontra a Nelly se trocando, o que gera uma bela cena ete, mas não vai levar a nada basicamente, então só vamos seguir em frente. Na mansão da bruxa, o protagonista conhece um homem misterioso também, que é chamado de Demônio. É um cara mais calado na dele e não tenho muito o que falar sobre ele ainda, pelo menos. Seguindo, o Isuguri, um membro dos Strikers, e o professor Tanaka encontram a prisão e fazem um reconhecimento do local. Aqui rola até mesmo uma batalha entre o Isuguri e o Zixin, mas o Isuguri leva uma sova do cara.
Isso que ele é um Rank A, o que significa que o Zishin é no mínimo um Rank S, assim como o protagonista. E descobrimos isso graças ao demônio, que fala ao Moroha que o Zishin é um Rank S, confirmando essa teoria, sendo um dos 6 que são Rank S no mundo. E também fala que o chefe da divisão japonesa, o Sugura Andou, é um Rank SS, e esse SS significa Salvador dos Salvadores, pelo menos é assim que nos é descrito. E vale ressaltar que os Rank S são o Edward, o Charles, a Imperatriz Trovão, o Zishin, a Arlene Highbury e o protagonista, né, o Moroha. Mas depois do demônio contar isso pro protagonista, ele sente falta de alguém dentre os salvadores Rank S e fica esse mistério no ar. Seguindo, o Isuguri é resgatado pelo Tanaka e os dois fogem para pensar em uma estratégia com todos. Enquanto isso, a Shizuno acaba indo pedir ajuda ao Charles, o líder da divisão francesa, para salvar o Moroha, que a princípio se recusa a ajudar, mas na verdade era só o lado tsundere dele. E por fim, a Shizuno ganha uma espada do Charles que aparentemente é capaz de ajudar o protagonista. Indo para o lado da Leisha, ela tenta enfrentar o Zishin, mas ela também não está no nível de um Salvador Rank S, e por fim leva uma sova também, assim como foi com o Isuguri. E logo após isso, a Satsuki e a Shizuno chegam ao local também, onde a Satsuki se foca na batalha física contra o Zishin, enquanto a Shizuno usa a magia como apoio. E vale ser mencionado que no decorrer da batalha, a espada que a Shizuno tinha ganhado do Charles acabou virando uma chave de cristal, e nesse momento o Charles aparece e prende o Zishin com as artes das trevas, usando 10 correntes para contê-lo. Dito isso, descobrimos que a prisão foi criada a pedido do chefe da divisão japonesa para aprisionar uma pessoa chamada de Demônio, e essa prisão da bruxa foi feita pela Chloe Jalé, uma pessoa que serve diretamente ao Charles, e por isso a espada que a Shizuno ganhou virou uma chave. A Shizuno liberta o Moroha da prisão e logo em seguida se inicia mais uma batalha entre o protagonista e o Zishin, onde o Zishin é literalmente massacrado pelo Moroha, assustando até quem estava à volta vendo a batalha por causa do grande poder do protagonista. O Moroha ficou assim com essa raiva porque ele podia ouvir os sons da batalha anterior contra o Zishin. Ele ouviu como as garotas que ele ama estavam sofrendo, sabe? O protagonista só parou quando a Satsuki o impediu, já que ele estava descontrolado pela raiva, mostrando um lado bem B10 do protagonista, e em como ele é overpower, porque ele estava literalmente quase matando um Rank S na porrada, o maluco é brabo. E chegando ao clímax desse volume, aqui acaba aparecendo um metafísico, o monstro onde a alma da Flávia está selado. E com isso, o Zishin aproveitou a oportunidade para meter o pé do local. Por fim, durante esta batalha final contra o metafísico, o Charles descobre que a alma da Flávia está dentro de uma esfera no monstro, e graças a uma combinação de artes das trevas entre o protagonista e a Shizuno, eles lançam o Moonlight Javelin, que é um ataque mágico que acaba destruindo a esfera e libertando a alma da Flávia finalmente. E antes da alma da Flávia sumir, ela promete ao Charles que irão se reencontrar novamente, dando a entender que a alma dela iria voltar para seu corpo que estava sumido até então. Com isso, o Charles não desistirá de encontrar ela e ainda meio que acabou virando um aliado do protagonista. Após tudo isso, o Moroha vai visitar a Satsuki, a Shizuno e a Leisha, que estão se recuperando da batalha anterior, onde até gera uma cena de beijo com a Shizuno para encerrar bem esse arco. Tem uma cena também no final do volume com o Tanaka voltando para a mansão da bruxa e libertando a Nelly, e menciona algo como "podemos chamar o nosso rei", e assim se encerra o volume 7 de Seiken Tsukai. Mais um volume pra conta, espero que estejam gostando desse estilo de vídeo de resumo. Sei que tem muitos volumes pela frente, espero contar com o apoio de vocês. No mais é isso, obrigado por assistirem até o final deste vídeo, considere se inscrever para me apoiar, confira o sininho das notificações, só isso que realmente peço, te vejo no próximo vídeo.